Agradecimento especial ao doador do último vídeo, Daniel Pereira Rezende. Meu nome é Sérgio. Sou geofísico, doutor em sismologia e vulcanologista do Instituto de Monitoramento Global. Há exatamente 14 anos, aceitei voluntariamente o posto mais solitário, inóspito e punitivo do planeta Terra, a chefia do Observatório do Cume Sul. Trata-se de uma base científica encravada em uma rocha de um estratovulcão colossal localizado no coração de uma cordilheira inacessível por vias terrestres durante 8 meses do ano, devido às tempestades de neve. Para todos, esse vulcão está extinto. Não cospe fumaça, não treme e não entra em erupção há mais de 6 séculos. Mas para nós, da geologia profunda, a palavra extinto não existe. Nós preferimos falar que está dormente, talvez para acumular energia para algo grandioso. Minha função aqui não tem nenhum glamour. Acordo às 6 da manhã, tomo meu café e sigo para o laboratório principal. Checo os servidores, confiro as emissões de gases residuais nas fumarolas perto da cratera e me certifico de que os sensores sísmicos espalhados pela montanha estão calibrados. É um trabalho que, honestamente, poderia ser feito por um algoritmo remoto, mas os protocolos internacionais exigem um operador humano no local para evitar falsos positivos. Nós vivemos na era digital. Meu bunker está equipado com tecnologia de ponta. No entanto, o coração do observatório, a ferramenta na qual eu mais confio, a que nunca falha quando os servidores caem ou a energia some, é uma máquina analógica velha e robusta, um sismógrafo de tambor rotativo tradicional. Um braço mecânico articulado, sensível à mais microscópica vibração das placas tectônicas, suspende uma agulha com tinta preta sobre o papel milimetrado. Quando a crosta da Terra está calma, a agulha desenha uma linha reta, contínua e pacífica. Quando há atrito profundo, quando blocos de rocha se esfregam quilômetros abaixo de nós, a agulha salta para cima e para baixo. Ela cria aqueles picos caóticos e agressivos que todos conhecem dos filmes de desastre. Tudo o que eu conhecia sobre a ciência e sobre a Terra mudou na noite de 14 de novembro. Eu estava sentado na minha cadeira, de costas para a janela panorâmica, bebericando café frio e lendo um artigo científico entediante, quando o som ambiente do observatório mudou. Não foi um barulho alto ou uma explosão. Foi uma alteração mínima. O sismógrafo analógico, posicionado no centro da sala, sobre uma pesada mesa de amortecimento de concreto, começou a trabalhar. Girei a cadeira lentamente. O braço mecânico estava se movendo bastante. Mas eu, sentado a poucos metros de distância, não sentia nada nas solas dos meus sapatos. A caneca de café na minha mesa não apresentava uma única ondulação na superfície do líquido. Levantei-me, intrigado, e caminhei até o aparelho. Para um tremor, registrar picos tão agudos na tinta do equipamento analógico sem que o chão de concreto do laboratório vibrasse, a fonte daquele abalo precisava estar num local absurdamente profundo, talvez a 12 ou 15 quilômetros de profundidade, bem embaixo mesmo. Inclinei-me sobre a tampa de acrílico da máquina, ajustando meus óculos. Eu esperava ver o caos clássico de riscos para cima e para baixo, mas o que vi sendo desenhado no papel não fazia o menor sentido. As linhas traçadas pela agulha não eram caóticas, elas tinham uma simetria. A agulha subia, fazia uma curva suave, descia em laço perfeito, subia novamente num traço um pouco mais longo, cruzava o próprio eixo inferior e descia de novo,
Havia espaçamentos milimetricamente perfeitos entre os conjuntos de oscilação. Parecia coordenado, intencional. Isso é interferência magnética. Tem que ser a tempestade que está tendo lá fora, pensei. Campos eletromagnéticos de raios muito fortes podiam, teoricamente, induzir correntes erráticas na bobina sensível do sismógrafo, fazendo a agulha dançar no papel como se a terra estivesse tremendo. Era uma falha técnica. Tinha que ser. Peguei uma chave de fenda com cabo de borracha na bancada de ferramentas, abri o painel lateral de metal do sismógrafo e aterrei os cabos de proteção elétrica diretamente na carcaça. Se fosse estática ou magnetismo da tempestade, o movimento deveria parar imediatamente. Mas a agulha não parou. Na verdade, ela continuou arranhando o papel de forma ainda mais vigorosa, com uma fluidez que simplesmente não se aplica à física das placas tectônicas esmagando pedra contra pedra. Abaixei o rosto até quase encostar o nariz no papel que girava lentamente no tambor de aço. Eu acompanhei, hipnotizado, o traço fresco de tinta preta sendo depositado. A agulha subiu, fez um O perfeito, desceu, fez um S, deu um espaçamento exato e começou a desenhar uma perna longa de um P. Eu estava tremendo. Arranquei o pino de trava do tambor com um puxão brusco, quase quebrando a engrenagem, e desenrolei as últimas horas de registro do papel milimetrado sobre a grande mesa de projetos iluminada. Lá estava a prova de que eu não estava maluco. Dezenas de metros de papel quadriculado preenchidos de ponta a ponta. No início do rolo, horas atrás, os tremores eram apenas rabiscos desconexos, linhas trêmulas e círculos tortos, como deveria ser. Mas logo depois, os rabiscos tomaram forma. Eles viraram letras. As letras viraram palavras. E as palavras viraram frases inteiras. Corri os olhos arregalados pelo papel extenso. Era a mesma mensagem terrível, repetida milhares de vezes, linha após linha, metro após metro, que dizia: acabou o espaço, acabou o espaço, acabou o espaço. E logo abaixo daquela repetição enlouquecedora, uma variação que dizia: nós vamos transbordar, acabou o espaço. Eu recuei desajeitado. Passei as mãos trêmulas no cabelo, puxando meus fios com força extrema para sentir a dor latejante no couro cabeludo, precisando provar para mim mesmo que eu estava acordado, que eu não estava dormindo na minha cama lá no fundo do bunker, que eu não estava sofrendo de falta de oxigênio no sangue ou envenenamento por monóxido de carbono devido a algum vazamento. Olhei desesperadamente para os sensores vitais do ar do laboratório. 99% de pureza. Nenhuma toxina. Nenhum vazamento de gás. Pulei para a fileira de computadores digitais. Se o aparelho mecânico estava registrando aquilo, os aparelhos com tecnologia me dariam algo mais pé no chão. Digitei as senhas com as mãos ensopadas de suor e liguei as telas que faziam a tomografia sônica em tempo real das entranhas do vulcão. A imagem 3D na tela mostrava o meio do vulcão se expandindo, e não era uma expansão natural. A montanha inteira estava estufando de dentro para fora num ritmo inviável. Uma câmara magmática real leva décadas, às vezes séculos inteiros, para acumular pressão suficiente para sequer ameaçar romper a crosta da Terra. Mas a tela me mostrava que a pressão lá embaixo havia subido absurdos 400% nos últimos 15 minutos. O vulcão adormecido estava prestes a colapsar, a estourar num evento de nível cataclísmico local, com força suficiente para aniquilar qualquer coisa num raio de 100 quilômetros.
Olhei para o gráfico analítico de barras no monitor secundário. Numa erupção vulcânica normal, você espera e precisa ver silício em quantidades massivas. Sem falar no dióxido de enxofre, vapor d'água superaquecido, basalto derretido e muitos outros gases magmáticos pesados. O gráfico do computador do observatório não mostrava absolutamente nada disso. O que a máquina dizia que estava subindo pelo tubo central do vulcão, deslocando a Terra, criando uma pressão esmagadora capaz de romper montanhas inteiras, era uma mistura impossível de carbono, níveis grotescos de cálcio, fósforo, ferro, sódio e traços de amônia e metano puro. Cálcio, fósforo, ferro, sódio, ossos, sangue e carne. Matéria orgânica, num volume tão absurdamente gigantesco, tão denso e incalculável, que o seu movimento em massa estava gerando a própria pressão tectônica necessária para rasgar o cume de granito de uma montanha. O som da tempestade elétrica lá fora foi subitamente e completamente engolido por um estrondo colossal. O observatório inteiro foi engolido pela escuridão absoluta, interrompida apenas um segundo depois pelas luzes secundárias vermelhas das sirenes de emergência que começaram a girar nas paredes. O vulcão havia acordado. Me arrastei de quatro pelo chão, tateando cegamente até alcançar a enorme janela panorâmica que dava a vista direta e privilegiada para o cume do vulcão a apenas 500 metros de distância da minha base. O vidro blindado tinha força suficiente para aguentar o impacto direto de pedras vulcânicas arremessadas a mais de 300 km por hora. Apoiei as mãos trêmulas e suadas na superfície gelada do vidro grosso e observei a noite infernal lá fora. A montanha rugiu novamente. No topo nevado do vulcão, a cratera se abriu como a boca de um cadáver. Eu esperei e rezei para ver uma erupção normal, o fogo laranja e amarelo subindo aos céus. Rezei para ver a nuvem negra e incandescente rolando montanha abaixo. Eu estava pronto para aceitar o fim pela fúria cega da natureza. Sob os flashes fantasmagóricos dos relâmpagos roxos da tempestade elétrica, pude ver o que começou a transbordar da boca da cratera. O que começou a escorrer pelas encostas íngremes e geladas da montanha em direção a mim era uma massa imensa e completamente negra. Uma lama opaca, densa, que absorvia toda e qualquer fresta de luz que existia no ambiente tempestuoso. Ela se arrastava, empurrava o próprio peso nojento para a frente, descendo a rocha num fluxo caótico e irregular. O aroma que invadiu o ar do meu laboratório era a essência de 1 milhão de necrotérios deixados para apodrecer debaixo do sol do meio-dia. Carne queimada e putrefata, cabelo humano chamuscado e o odor de litros e litros de sangue. Com os olhos lacrimejando, me afastei do vidro blindado. Tateei cegamente a mesa longa de equipamentos na escuridão banhada pela luz vermelha da emergência, derrubando cadernos e canetas, até encontrar o pesado controle remoto do telescópio infravermelho. A lente gigantesca do telescópio estava instalada no teto blindado do bunker e sempre apontada para a encosta superior da montanha. Dei zoom. A lente aproximou rapidamente, 50% de zoom. A enorme tela iluminou os detalhes da massa preta. Ela parecia texturizada, tinha saliências irregulares, calombos, buracos e detritos de formatos repetitivos. 100% de zoom. O motor do telescópio travou no limite. O foco automático da lente robótica lutou por cerca de 1 segundo contra a forte chuva, as gotículas na lente externa e a escuridão absoluta. E então,
A imagem ficou insuportavelmente nítida na tela na minha frente. Cobri a boca aberta com as 2 mãos rígidas e me arrastei pelo chão, recuando da tela brilhante. A avassaladora lama negra não era terra deslocada, não era fuligem, eram corpos. Bilhões e bilhões incalculáveis de corpos humanos espremidos, todos carbonizados e desfigurados, a pele preta, grossa e derretida pela eternidade, fundidos uns aos outros pela pressão numa amálgama gigantesca e profana de pura agonia. Enquanto a massa morta rolava de forma cadenciada pela montanha em direção ao meu refúgio, pude enxergar os braços magros esticados, pude ver as pernas contorcidas em ângulos quebrados, pude ver as incontáveis mãos esfoladas, com unhas inexistentes ou gastas até a cutícula, agarrando-se freneticamente à rocha gelada, ao chão sujo e à carne retalhada alheia, na tentativa patética de puxarem a si mesmos. A monstruosa avalanche que descia engolindo a montanha era um oceano negro de cadáveres conscientes, movendo-se em conjunto, esmagando-se, pisoteando as próprias cabeças e rasgando a pele dos que estavam embaixo para empurrarem-se para fora do buraco sujo do vulcão. O foco do telescópio, que identificava anomalias, acompanhou um rosto específico que passava em detalhes perto da lente. O maxilar queimado de um homem estava quebrado e frouxo, deslocado e escancarado num grito agoniante. A mensagem que o sismógrafo escreveu no rolo de papel não era uma metáfora, era a mais literal e objetiva descrição dos fatos que as placas tectônicas estavam sofrendo. Acabou o espaço. Nós vamos transbordar. O cheiro de morte continuava a impregnar a minha roupa pesada de frio. Através da grossa janela blindada à minha esquerda, o oceano negro de corpos continuava a rastejar por cima da neve, descendo aos milhões por minuto, espalhando-se pelos vales da cordilheira como uma nuvem de gafanhotos, como as pragas do apocalipse, num fluxo aparentemente inesgotável e vomitivo de humanidade corrompida. O mito tinha acabado na minha frente. O inferno não é um lugar espiritual invisível flutuando num plano astral de sofrimento metafísico. O inferno não é uma dimensão mágica e paralela punitiva. O inferno é uma caverna, escavado diretamente no magma do centro da Terra. É um container geológico imenso, construído lá embaixo pelos engenheiros do universo no início dos tempos celestiais. Mas sendo o espaço físico restrito entre as placas do planeta, ele sempre teve uma capacidade finita. Tinha um teto e tinha um fundo. Acontece que a raça humana passou os seus últimos milênios na superfície da Terra, focada primariamente em travar guerras sangrentas. Nós, no nosso auge criativo e dominador, inventamos inquisições silenciosas, criamos impérios na escravidão. Nós criamos os campos de concentração, os genocídios políticos, os expurgos étnicos e, finalmente, as bombas atômicas. Nós matamos, estupramos, torturamos e destruímos os nossos próprios semelhantes num ritmo cruel. Foram bilhões de almas mortais caindo em condenação após a última batida dos seus corações. Bilhões e bilhões de pecadores perversos sendo literalmente e fisicamente empurrados, jogados de cabeça para a escuridão do confinamento subterrâneo da Terra. Os criadores que projetaram a arquitetura dessa prisão e julgaram a humanidade talvez tenham achado que o tamanho do buraco seria grande o suficiente para acomodar a maldade da sua criação até o fim natural da nossa galáxia. Mas até mesmo as forças do universo subestimaram a capacidade da espécie humana de produzir o mal em escala. O centro da Terra não aguentou o volume incalculável de pecadores. O inferno lotou.
As fileiras abarrotaram até o teto, e agora o esgoto condensado das almas da humanidade não tem absolutamente para onde ir, a não ser pelo caminho de menor resistência, escapar pela velha chaminé dos vulcões. A base de sustentação do chão do meu observatório está começando a ceder e a inclinar. A estrutura principal está perdendo a batalha contra a gravidade. A massa barulhenta e disforme de braços longos, membros quebrados e rostos está agora esmagando o aço escotilhado da minha porta de saída. Em menos de 25 minutos, a vidraça vai finalmente estourar e aquela torrente negra, pegajosa e quente de membros em decomposição se espalhará violentamente por toda esta sala, inundando o espaço, afogando os computadores e cobrindo o meu corpo até que eu me torne mais um rosto sufocado no meio dessa massa colossal e pútrida. Eu não vou, em hipótese alguma, tentar vestir roupas térmicas, arrombar a porta secundária e fugir correndo pelas encostas escorregadias dessa montanha para a neve. Não existe o menor traço de esperança para o planeta e não existe um único lugar escondido para onde fugir no globo terrestre. Se a pressão do inferno fez o enorme tubo de lava desse vulcão extinto transbordar de cadáveres em decomposição, as dezenas de outros vulcões dormentes maiores que este, os imensos supervulcões e todas as fissuras profundas das fendas tectônicas localizadas no meio do assoalho dos grandes oceanos mundiais, vão transbordar de demônios nas próximas horas, da mesma forma inevitável. Finalmente engatinhei até a bancada do laboratório. Abri à força a pesada gaveta de ferro vermelha do kit de sobrevivência de segurança e puxei dali de dentro um revólver sinalizador, usado apenas para sinalizar aviões de resgate da guarda costeira em casos de pane total na montanha. Quebrei o tambor exposto do revólver em dois e, com os dedos ensanguentados, que eu havia mordido em desespero sem nem perceber, carreguei o revólver enferrujado com a única e pesada bala de chumbo real. Eu não pretendo chamar ajuda, de forma alguma, mas eu também não pretendo ser afogado e respirar a putrefação do Mar Negro. Apoiei a nuca fria contra a parede de concreto branco do laboratório, levantei o braço e encostei o cano do revólver com firmeza, tremendo de medo, diretamente contra o céu da minha própria boca. Na imensa penumbra da sala cheirando a morte, as pequenas e giratórias luzes vermelhas do sistema de emergência ainda piscavam nas paredes em silêncio. A janela blindada na minha frente estava quase toda tomada pela escuridão dos corpos empilhados e esmagando os próprios rostos contra o vidro, arranhando desesperadamente os longos e sujos dedos pretos na superfície de acrílico, tentando puxar-se para frente como vermes na chuva. O ruído do observatório finalmente se calou. O braço de metal do sismógrafo parou de mover. A agulha se quebrou de vez com a última e brusca guinada impossível e rasgou o papel até se fincar permanentemente na borracha sob o tambor. O inferno, aparentemente, encerrou as suas curtas e terríveis comunicações com o mundo superior, entregando sua presença de forma inquestionável e fatal para a história da extinção humana. Tirar a própria vida, segundo a Bíblia, é um pecado irrevogável que te leva para o inferno. Mas acho que, independente da minha escolha, vou acabar no mesmo lugar. O inferno que nós criamos está no chão, onde a vida inteira nós pisamos. Até a próxima. Obrigado.